Se você fica dias sem conseguir ir ao banheiro, presta atenção no que eu vou te falar aqui nesse vídeo. O problema, na maioria das vezes, não é o seu intestino. Enquanto você não entende isso, você continua sofrendo à toa, inchado, desconfortável, cheio de gases, fazendo força, evitando de sair de casa, achando que o seu corpo não funciona direito. E sabe o que é muito pior? Muita gente nessa situação já tentou de tudo. Fibra, laxante, chá, receita de internet, dica de amigo e nada resolve de verdade. Aí começa aquele pensamento silencioso que ninguém gosta de admitir. Será que isso é normal? Será que o problema sou eu? Se você já pensou isso, então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui muda completamente a forma que você entende o intestino preso. E em muita gente, a melhora pode começar em poucos dias, às vezes antes mesmo que você imagina. Mais de 30% das pessoas sofrem com constipação em algum grau, muitas em silêncio, achando que isso é algo pessoal, quase como um defeito do próprio corpo, mas deixa eu te dizer aqui, ser bem claro com você. Não é culpa sua e na imensa maioria dos casos tem uma solução sim. Olá, eu sou o Gabriel Soares, sou médico e hoje vou te mostrar as estratégias baseadas em ciência e que ajudam a destravar o seu intestino, reduz os gases, devolvem aquela sensação de leveza que te faz tanta falta no dia a dia. Algumas são simples demais para a maioria das pessoas levar a sério, outras quase ninguém comenta. E no final eu vou te explicar como existem pessoas que fazem tudo certo e mesmo assim não melhoram. E o que fazer nesses casos. Antes disso, escreve aqui embaixo nos comentários quantos dias você costuma ficar sem ir ao banheiro. Só de ler os comentários, muita gente já percebe que não está sozinha nisso aí. Agora então vamos ao ponto central. Intestino preso não é frescura, não é preguiça e não é coisa da sua cabeça. É um problema real, com causas reais também. O nosso corpo ele foi moldado para poder funcionar de um jeito, mas o estilo de vida moderno empurra tudo na direção oposta. Alimentação pobre em fibras, pouca água ao longo do dia, muitas horas sentado, estresse constante e até a forma como a gente se senta no vaso sanitário acaba atrapalhando. No passado, as pessoas comiam alimentos naturais, caminhavam muito mais e evacuavam numa posição que facilita o funcionamento do corpo. Hoje a gente faz quase tudo o contrário. E o intestino paga preço, por conta disso daí. Constipação não é só ficar dias sem evacuar. Muitas vezes as pessoas até vão ao banheiro, mas precisam fazer muita força para poder eliminar fezes duras em pequenas quantidades, em bolinhas e com aquela sensação de ruim, de que não esvaziou completamente. Isso gera frustração, desconforto e até ansiedade. E geralmente vem acompanhado de gases, inchado, cansaço, dor de cabeça e um mal-estar difícil de poder explicar. A boa notícia é que o intestino responde rápido quando você cria as condições certas. Em muita gente, mudanças simples já fazem diferença em até 24 a 48 horas. E uma das coisas mais negligenciadas de todas é a posição do banheiro. O corpo humano não foi feito para poder evacuar sentado a 90 graus. Existe um músculo que nessa posição acaba dificultando a passagem das fezes, como se a saída ficasse parcialmente fechada. Aí você faz força, se cansa, prende a respiração e sai achando que o intestino é fraco. Na maioria das vezes, não é isso. Quando você eleva os pés com um banquinho, simples, você muda o ângulo e a passagem se alinha. E a evacuação acontece com muito menos esforço. É simples, barato e muita gente melhora só com isso, sem mudar mais nada. Existe um fator decisivo para o intestino funcionar que quase ninguém associa à constipação. O reflexo de defecação pode ser desaprendido quando a pessoa ignora repetidamente a vontade de evacuar por falta de tempo, vergonha, rotina corrida ou medo de ir ao banheiro fora de casa. O reto, a parte final do nosso intestino vai se adaptando, ele fica mais distendido e perde a sensibilidade. O resultado é que as fezes ficam acumuladas ali e a vontade some. A pessoa entra num ciclo de intestino preso crônico, mesmo com alimentação correta. Isso tem nome na medicina de hipossensibilidade retal funcional. E a boa notícia é que isso pode sim ser revertido com reeducação intestinal.
treino de evacuação e, em alguns casos, a fisioterapia do assoalho pélvico é uma ótima opção. Ou seja, não é que o intestino não funcione, ele foi condicionado a travar. Outra estratégia que ajuda bastante sem agredir o intestino são alguns chás específicos. Muita gente usa laxantes fortes como sene, cáscara sagrada, que até funcionam no começo, mas com o tempo podem deixar o intestino mais sensível e dependente. A erva doce, por exemplo, ajuda a relaxar a musculatura intestinal, reduz gases, facilita o movimento natural do intestino. Um simples chá tomado morno já alivia bastante o desconforto em muita gente e ajuda o corpo a trabalhar de forma mais natural. Agora, algo que parece simples demais para funcionar, mas funciona, é a água em jejum. Ao acordar, antes de comer qualquer coisa, beber 2 ou 3 copos de água, de preferência morna, ativa reflexos naturais do sistema digestivo. Muita gente sente vontade de ir ao banheiro até cerca de 30 minutos depois que fez isso daí. Com isso, quando isso vira rotina, o intestino começa a entender o recado, responde melhor, criando um horário mais previsível. Quando falamos em frutas, todo mundo lembra do mamão. Ele ajuda sim, mas não é o único. O kiwi, por exemplo, tem fibras na medida certa e uma enzima que facilita o trânsito intestinal. Em estudos, 2 unidades por dia aumentaram a frequência de evacuações em pessoas constipadas. Em poucos dias, muita gente já percebe a diferença, com fezes mais macias e menos esforço. A ameixa seca também é conhecida, mas muita gente usa errado. Ela funciona por causa das fibras e do sorbitol, que puxa a água para dentro do intestino. O ideal é deixar de molho durante a noite, então consumi-la pela manhã junto com a água. Isso hidrata, melhora o bolo fecal e facilita a eliminação. Só cuidado com o exagero, porque o excesso pode causar cólicas e diarreia, e não é esse o objetivo. Agora presta atenção nisso, porque isso muda muita coisa. O seu intestino não trabalha sozinho, ele depende de trilhões de bactérias boas que vivem ali. Então, quando esse equilíbrio se perde, surgem gases, inchaço e intestino lento. Estresse, antibióticos, excesso de açúcar e alimentação pobre em fibras bagunçam tudo isso. Por isso, incluir alimentos fermentados e fibras que alimentam essas bactérias faz muita diferença no funcionamento do intestino ao longo do tempo. Não é algo que age de um dia para o outro, mas constrói um intestino muito mais estável. Falar de fibras é obrigatório, mas do jeito certo. Não adianta simplesmente comer mais fibra de uma vez. Você precisa de um equilíbrio de fibras, que amolecem as fezes, e fibras que ajudam no movimento intestinal. Um exemplo importante é o psyllium, uma fibra solúvel que puxa a água para dentro do intestino, aumenta o volume das fezes e facilita a evacuação. De forma geral, 1 a 2 colheres por dia, sempre com bastante água, já são suficientes. E aqui que está o erro fatal que muita gente comete: aumentar fibras sem aumentar a água. Fibra sem água endurece ainda mais as fezes e piora a constipação, gerando mais frustração. Se eu tivesse que resumir tudo em 2 palavras, seriam água e movimento. Cerca de 75% das fezes é água. Quando você bebe um pouco, o corpo prioriza órgãos vitais e retira a água do intestino. O resultado são as fezes secas, duras e difíceis de eliminar. E o movimento estimula o peristaltismo, que é um movimento natural do intestino. Então, caminhar 30 minutos por dia, se alongar, se mexer um pouco mais ao longo do dia, tudo isso ajuda mais do que parece. Água amolece, movimento empurra. Agora, se mesmo fazendo tudo isso o intestino não responde, é importante investigar algumas condições como hipotireoidismo, a síndrome do intestino irritável, do tipo constipação, uso de certos medicamentos ou alterações estruturais pode manter a constipação mesmo com bons hábitos. E sinais como sangue nas fezes, perda de peso inexplicada, dor intensa ou mudança recente do hábito intestinal precisam sim sempre ter uma avaliação médica. O mais importante é você entender que o seu intestino ele não é seu inimigo. Ele quer funcionar, ele só precisa das condições certas. Comece hoje, sempre buscando antes orientações, é claro, do seu médico sobre condutas a serem tomadas. Não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus
e até o próximo vídeo.